Gostaria, então, de convidar, né, as nossas palestrantes dessa noite. A primeira palestra que nós vamos assistir é o Programa Municipal de Alimentação Escolar, com a Maria Helena Antonicelli. Boa noite, Maria Helena. Boa noite. Tudo bem? Depois nós teremos a segunda palestra, Alimentação Escolar, Desafios e Impactos na Qualidade de Vida, com a Luciana Martinuso e a Camila Porto. Boa noite, Luciana. Boa noite, Camila. Sejam bem-vindas. Em nome de todo o Conselho de Alimentação Escolar, eu agradeço a presença de vocês hoje aqui. Convido a todos, então, para que possamos assistir às nossas palestras. Lembrando que as dúvidas e contribuições e sugestões devem ser registradas no chat. Nós também teremos a lista de presença no chat disponibilizada, e após as palestras nós teremos as respostas, né, e alguns comentários que a gente deve fazer no final. Passo para você a palavra, Marilena. Muito obrigada. Boa noite a todos que estão assistindo, né? De grande importância, né, esse nosso encontro. Eu acho que quanto mais a gente se aproxima para conversar, para debater sobre alimentação escolar, mais ganho a gente tem nas escolas, né, no final, no prato da criança, quando a gente está servindo, porque a gente tem todo um trabalho atrás, né, que vocês acabam às vezes não conhecendo, até chegar ao final na preparação lá e o momento em que a criança está comendo a alimentação. Bom, eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o programa, como é o programa de alimentação em Campinas, né? Muitas pessoas acabam confundindo, a gente escuta a pergunta se o Campinas é terceirizado, se é gestão própria, então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro de tudo, nós vamos falar do objetivo da lei do PNAE, né? Então, tudo que é sobre alimentação escolar é regido por uma legislação, né? Primeiro, nós temos a lei do PNAE, que tem como objetivo a oferta de refeições saudáveis e o principal, que eu até falo que é o principal do nosso programa, é a parte de educação alimentar e nutricional. Com isso, né, com esse objetivo, o que a gente foca? O crescimento, o desenvolvimento, o aprendizado e o rendimento escolar e principalmente a formação de hábitos alimentares saudáveis, não só para o aluno, como para todos os familiares de casa, né? As diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, tudo o que a gente fala e tudo que a gente já vem buscando aqui em Campinas, né? O emprego de uma alimentação saudável, a inclusão da educação alimentar e nutricional, a universalidade, o controle social, o apoio ao desenvolvimento sustentável, o direito à alimentação escolar. Como eu falei, tudo na alimentação escolar é regido por uma lei. Amanhã a Gilmara vai participar do seminário e ela vai estar falando um pouquinho mais sobre essa resolução, que é a 06 do FNDE, que regulamenta o programa de alimentação escolar. E dentro dessa legislação, nós vamos falar quais são as nossas prioridades no programa, né? Que é a oferta de frutas, verduras e legumes, a restrição da oferta de sódio, a restrição do açúcar, a restrição de ofertas de alimentos prontos para o consumo, a proibição de bebidas de baixo valor nutricional. Então, assim, vocês vão poder entender como que a gente faz a formação desse cardápio, como que a gente faz a aquisição desses gêneros alimentícios, né? E o porquê de tudo isso. Aqui é uma formulazinha do repasse que o FNDE faz à Prefeitura de Campinas para cada tipo de refeição, né, para cada tipo de cardápio que a gente tem. Então, como é que a gente chega nesses números, né? Como é que eles chegam nesse número? O valor que é o VT é o valor a ser transferido, que é o número de alunos vezes os dias letivos, vezes o per capita da aquisição de gêneros para cada alunado. Então, a gente tem esses valores aqui per capita, multiplicado, né, pelos alunos e pelos dias letivos. Então, é esse o valor que a Prefeitura de Campinas recebe. Isso somente do FNDE. Daí eu vou falar um pouquinho mais aqui para vocês das outras verbas. Desse valor que a Prefeitura recebe do FNDE,
30% é uma lei que a gente tem que aplicar esse dinheiro em recursos da agricultura familiar. Então, aqui em Campinas, por que eles fazem essa lei, né? Por que a gente tem que comprar da agricultura familiar? Para a gente apoiar ainda mais a alimentação saudável e adequada e apoiar o desenvolvimento sustentável, né, dos agricultores locais. Deixa eu só dar uma passadinha aqui. Bom, então, modelo de gestão aqui de Campinas, né, que gera muita dúvida nas pessoas. Desde 2002, a Secretaria Municipal de Educação é responsável pela gestão municipal da alimentação escolar, em parceria com a SEASA, que faz a operacionalização do programa. Então, através da Secretaria de Educação, a Coordenadoria de Nutrição, a SEASA são os responsáveis pelo programa de alimentação escolar. Então, não é terceirizado e não é gestão própria. É a única cidade do país que tem esse tipo de parceria, desse tipo de convênio, né, que a gente fala. O número de mão de obras. Aí, nós temos um total de 1.490 cozinheiras, sendo que 1.130 são terceirizados. Então, o formato de Campinas é convênio com a mão de obra terceirizada. Então, nós temos duas empresas que atendem Campinas, divididas por regiões, né? Temos ainda as cozinheiras da prefeitura, que agora estão no número menor, e as entidades conveniadas que possuem as suas cozinheiras próprias, né? Junto com as empresas terceirizadas, com a SEASA e com a Coordenadoria de Nutrição, nós temos um total de 57 nutricionistas, né? Essa é a equipe técnica que faz as visitas nas escolas. Eu vou falar um pouquinho mais para frente a diferenciação das visitas da nutricionista da SEASA e das visitas da nutricionista das empresas terceirizadas de mão de obra. Aqui o número de escolas, são 552 unidades escolares atendidas. Nós atendemos todas as escolas municipais, as escolas estaduais também são responsabilidade da Prefeitura de Campinas, FUMEC, núcleos de contraturno e as colaboradoras. Em média, nós estamos fornecendo 285 mil refeições diárias, né? Aqui divididas por tipos de ensino. Eu posso disponibilizar depois dessa palestra para vocês, nós vamos deixar também no nosso link da página, né, essas informações. E aqui, como que é o modelo de gestão, então? O que cabe à Conutri? A Conutri é que faz a gestão do programa. Ela é responsável pela utilização dos recursos passados, né, pelo Estado, pelo FNDE e a verba própria, né, para as compras dos gêneros alimentícios e para a aquisição de equipamentos e os utensílios. Todos os equipamentos e utensílios das escolas do município e conveniadas são responsabilidades da Secretaria de Educação. Das escolas do Estado é responsabilidade do Estado. A Secretaria de Educação só faz o abastecimento com gêneros alimentícios e mão de obra. Tá? A parte de estrutura das escolas, reformas, aquisição de equipamentos e os utensílios é por conta do Estado. Como eu falei, né, a destinação da 30% dos recursos do FNDE para a compra de gêneros alimentícios da agricultura familiar, a gestão dos contratos, né, e do convênio com a SEASA, é de responsabilidade da Conutri, especificações técnicas e planejamentos de compras dos gêneros alimentícios. Então, todos os gêneros alimentícios que chegam nas escolas, nós fazemos um trabalho lá na Coordenadoria de Nutrição de especificar, fazer as fichas técnicas, especificar os alimentos, fazer o processo licitatório para aquisição e aí para a SEASA fazer o abastecimento nas escolas. Tanto os gêneros alimentícios, como os equipamentos e utensílios também das escolas. Também o processo licitatório é feito na Coordenadoria de Nutrição. Nós recebemos fornecedores e fazemos testes de análise de novos produtos e de receituários, né, de produtos do nosso receituário padrão. A gente está sempre buscando produtos que atendam às necessidades das crianças e que atendam o que é determinado na legislação. A gente faz o acompanhamento do estado nutricional por amostragem nas escolas,
desenvolve projetos de educação nutricional, tanto na Secretaria de Educação como lá na SEASA, né, com a Vera, a Luciana e a Camila. Elas fazem as palestras, realizam os trabalhos nas escolas. Se a escola precisar de uma palestra com os pais, com os alunos, com a própria equipe técnica, é só entrar em contato com as meninas, que elas têm vários temas, várias sugestões, né, para estar realizando. Na elaboração do cardápio, nós fazemos também a elaboração do cardápio, que é um planejamento anual, até para se basear nas compras que serão realizadas pela Secretaria de Educação. Nós temos 15 tipos de cardápio. Se vocês olharem os cardápios, né, esse aqui é o que eu coloquei um modelinho, a gente tem lá tipo de cardápio, né, é um cardápio integral. Período tem a data da semana, os cardápios são disponibilizados no site da Prefeitura e no site da SEASA semanalmente, né? Então o cardápio todo o cardápio é semanal. O tipo de ensino, né? Aqui educação infantil integral e a faixa etária do cardápio. Esse 70% significa que de 1 a 3 anos, período integral, nós temos que atender 70% das necessidades nutricionais da criança. Amanhã, na live da Jomara, ela vai falar um pouquinho mais sobre cardápios. Então, hoje eu vou só dar um exemplo aqui do nosso cardápio. E à tarde, quando eu falei um pouco do cardápio, acabou surgindo algumas dúvidas. Que eu falei que o cardápio ele pode ser determinado na escola pela direção e pela nutricionista responsável pela unidade. Como que é feito isso? No início do ano e no meio do ano, a gente pode fazer uma alteração. Por que só nesses 2 períodos? Porque em cima do cardápio é que a gente faz todo o nosso planejamento de compra e de aquisição, né, dos gêneros alimentícios. Então a gente não pode ficar o tempo todo fazendo alterações no cardápio, senão a gente não trabalha com planejamento de compras, né? Dentro desses 15 tipos de cardápio, eles consideram o hábito e a cultura alimentar dos alunos, o horário da refeição, o período de permanência na escola e a faixa etária dos alunos. Então, se uma escola quer fazer uma alteração do cardápio desse ano para o ano que vem, ela quer iniciar o ano com um novo tipo de cardápio, ela deve procurar a nutricionista responsável pela unidade dela. Se ela tiver um conselho de pais, de alunos, um conselho da equipe da escola que participem, a gente sugere que esse conselho, com a representação dos pais, estejam presentes também, para eles também fazerem uma avaliação sobre o cardápio, e a nutricionista e a direção da escola, eles vão definir o melhor cardápio para atendimento daquela unidade. Não significa que ela pode mudar o cardápio, né, do que a gente planejou, ela pode escolher o tipo. Se ela vai colocar 2 refeições, como nós fizemos a sugestão na volta da pandemia, que nós priorizamos, né, a refeição e sugerimos para as escolas de período parcial servirem café da manhã e almoço, e no período da tarde o almoço e o lanche da tarde. Então, ela pode fazer essas opções das quantidades de refeições que elas podem ter nas suas escolas. Mas qual é o caminho? É procurar a nutricionista, que é responsável pela unidade, é ela que vai poder te ajudar e te assessorar nessa escolha. Aqui fala um pouquinho dos valores investidos, né, por ano. Eu comecei aqui desde 2018 até 2021, para vocês darem uma olhadinha aqui em 2020, né, como teve uma alteração aqui, os recursos estaduais, como diminuíram, porque nesse ano de 2020 a gente quase não teve refeições nas escolas, a gente teve a entrega de cestas básicas e os kits de hortifruti, né? Então não foram entregues para as escolas estaduais, por isso que o recurso do estado diminuiu muito, e o recurso do FNDE, que é o verdinho aqui, que é o 52,5, aumentou. Então o FNDE ele fez um reforço no repasse para atender as famílias durante a pandemia, e depois ele voltou ao valor normal. Então, aqui tem os recursos federais, estaduais e municipais. Aqui, desde quando surgiu a determinação da compra de 30% da agricultura familiar, em 2012, quantos que a gente foi atingindo, né? 2020 e 2021 acabou não sendo atendido, porque nós não tivemos aluno, né, nas escolas.
Aqui, como bem a Leila passou, né, o vídeo falando sobre as reformas, sobre como eram vistas as cozinhas alguns anos atrás, né, que a gente tinha essa visão da cozinha da escola como uma cozinha doméstica, como uma extensão da nossa casa, e a gente se preocupava muito com isso, porque a gente precisa ter uma segurança alimentar, né? Nós servimos quase 300 mil refeições por dia, e nós temos que ter a garantia que essa refeição vai chegar segura e não ter nenhuma contaminação, não ter nenhum problema para os alunos. Então, várias escolas passaram por reformas. Eu coloquei aqui uma amostra aqui de cada ano, né, quantas escolas foram reformadas. Nós temos uma programação também de reformas para os próximos meses. A equipe da Coordenadoria de Nutrição com o CAE, né, que é a arquitetura escolar, eles fazem as visitas nas escolas, fazem avaliação, dão sugestões para a cozinha ser reformada. Geralmente as reformas acontecem nos períodos de férias, né, que essas foram obras grandes, e para a gente ter continuidade do abastecimento na escola, né? Às vezes as aulas retornam e a cozinha ainda está passando por um processo de reforma e a gente continua atendendo os alunos. Então, aqui é uma amostra da MF Osiel, que passou por uma reforma grande. A Celisa Cardoso do Amaral também passou por uma reforma. Aqui os números um pouquinho das palestras, né, que foram realizadas nas escolas, os temas, né, como eu falei, as palestras podem ser tanto para equipes gestoras, quanto os pais e alunos, aí a escola tem que ver a necessidade, o que ela precisa para a escola, se ela precisa fazer uma conversa com os pais, se ela precisa de uma conversa com a equipe gestora, então assim, ela precisa entrar em contato com a nutricionista da unidade, para ela ser orientada, como que ela faz para ter essa palestra nas escolas. Como eu disse, a Vera, a Camila e a Luciana, que estão à frente dessas palestras, e é só agendar com elas uma data. Algumas escolas ligam lá para a gente falando, eu não sabia, eu achei que elas faziam em todas as escolas. Não, é a demanda da escola. Então, a escola é que precisa entrar em contato com as meninas para ter essas palestras. Nós tivemos também a implantação de hortas pedagógicas, né, com a Júlia Palandi, até ela está fazendo parte do curso que nós estamos dando lá no EGDS, né? Acho que ainda essa semana, esse mês, ela tem uma aula lá no EGDS, nós estamos com o curso em andamento, mas nós teremos várias outras oportunidades para quem não está participando agora. Nós fizemos uma campanha bastante grande sobre o incentivo do aleitamento materno. Hoje de manhã a Vera falou um pouquinho sobre o aleitamento materno, a alimentação na primeira infância, né? As ações que a Secretaria de Educação tomou, né, nesse ano. Nós já tínhamos nós tínhamos poltronas em todas as unidades infantis, né? E nós mandamos novas poltronas para as escolas para atender as mães que se elas quiserem amamentar o filho na escola, elas terem um espaço para isso. A Vera falou um pouquinho sobre o atendimento na escola e a mãe também poder levar o leite para ser servido para o seu filho no período pela própria cozinheira da escola, né? Nós temos uma participação das ações intersetoriais, principalmente com o pessoal do PIC. Isso teve um ganho muito grande também para o programa, nos aproximou da saúde, com a conversa com os pediatras, com as nutricionistas da parte da saúde, por quê? Nós atendemos o mesmo público, as mesmas crianças que estão nas escolas são as mesmas crianças que estão nos centros de saúde, né? Então, nada melhor do que a gente falar a mesma língua. Então, orientar as mães que ela não precisa deixar de amamentar o seu filho a hora que ela faz a matrícula na escola, que ela pode ir à escola amamentar, que ela pode levar o leite dela. Então, todas essas informações nós estamos falando nas escolas e no centro de saúde também. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre o nosso convênio com a SEASA, né? Então, como eu falei lá no início, cabe à SEASA, através do Departamento de Alimentação Escolar, fazer a operacionalização do programa de alimentação escolar.
Então, o que é a operacionalização do programa? Depois que eu fiz toda a parte de compras, que a gente assinou o contrato com o fornecedor, vai para a SEASA. A SEASA que administra esse contrato. Ela vai fazer o cronograma de entrega, as emissões de ordem de fornecimento, vai fazer o cronograma de quantidades que vai para cada escola e fazer a rota de abastecimento. Na SEASA, nós temos um departamento de qualidade, onde tudo que eu fiz a descrição na ficha técnica do produto, quanto que a gente pediu de açúcar, quanto que a gente pediu de sal, quanto que a gente pediu de gordura, o que a gente queria naquele alimento, a hora que ele vai ser entregue na SEASA, nós temos uma nutricionista da qualidade que faz essa verificação. Então, ela vai fazer o recebimento, verificar se o produto está de acordo com a ficha técnica do qual nós fizemos a aquisição, vai olhar toda a parte de qualidade, de embalagens dos produtos, e aí sim que ela vai fazer o recebimento. Por que a gente tem esse controle? Para esse alimento chegar com a maior segurança nas escolas, né? Pode acontecer algum caso de um alimento chegar na escola e ter algum problema de qualidade, de embalagens? Pode. O que a cozinheira ou o gestor da escola deve fazer? Imediatamente ligar para o plantão lá da SEASA, onde nós temos uma equipe que faz o atendimento, e falar o lote, qual o problema com o produto, que esse departamento de qualidade vai entrar em contato com o fornecedor, vai fazer o laudo, se for necessário, e vai fazer a recolha e a troca desses produtos com o fornecedor. Nas escolas, no preparo e na distribuição das refeições, nós fazemos uma elaboração do receituário padrão. O que seria esse receituário padrão? É onde a gente coloca os per capita de cada alimento dentro do sistema, que vai gerar a quantidade que vai ser enviada para cada escola e o receituário para a cozinheira preparar esse alimento na cozinha dela, né? Aplicação do manual de boas práticas, que a gente sempre faz a atualização desse manual. Qual é a importância desse manual? Ter uma alimentação segura, né, e cumprindo as normas sanitárias nas escolas. Então, toda essa parte o que a vigilância sanitária quer que se aplique numa cozinha, nós cobramos das nossas cozinheiras, através de treinamento e capacitação, que são realizadas 2 vezes no ano, né, tanto pelas empresas terceirizadas quanto pela SEASA, e durante as visitas também. Quando as meninas fazem as visitas nas escolas, elas reforçam essa prática, né, de boas práticas nas escolas. A parte de educação alimentar. As palestras, né, como eu falei, com os alunos, com os pais e com a equipe gestora, os projetos de alimentação saudável, a exposição de maquetes e cartilhas educativas, que a equipe técnica lá da SEASA desenvolveu. Durante a pandemia, nós fizemos bastante cartilhas educativas, né? Fizemos um trabalho grande durante a pandemia, bastante lives, bastante capacitação com as cozinheiras, aproveitamos o momento, né, que a gente não estava tendo aula, desenvolvemos bastante material educativo. A aplicação do checklist, né? Então, quando a nutricionista chega na unidade escolar, ela tem um checklist que ela vai verificar todos os itens da escola. Às vezes, a nutricionista é olhada como uma fiscalizadora na escola. Eu não queria que ela fosse vista com esses olhos. O que a nutricionista vai fazer na escola? Ela vai ajudar a escola a ter uma alimentação segura e saudável para os alunos. Então, não correr nenhum risco de contaminação, ajudar se a escola precisa ter uma reforma, orientar a cozinheira sobre os padrões de higiene. Então, quando a nutricionista vai lá cobrar a limpeza de caixa d'água, limpeza de caixa de gordura, é para a gente ter um padrão de qualidade nas nossas refeições para os nossos alunos, tá? Atendimento de demandas específicas da escola. Também, a nutricionista da unidade, se a escola recebe uma criança com uma demanda de alguma alimentação específica, com
restrição alimentar, a nutricionista da unidade precisa ficar sabendo para dar todas as orientações para as cozinheiras. Tá? Então, todas as demandas específicas da escola têm que ser tratadas diretamente com a nutricionista responsável pela unidade. Né? Então, esse é o papel da nutricionista quando ela faz as visitas nas escolas. Esses daqui são os nossos contatos, nós estamos à disposição. Se vocês não sabem quem são as nutricionistas das unidades, entre em contato, manda um e-mail para a gente, que o que mais a gente quer, o objetivo quando a gente faz esses seminários é a gente se aproximar, foi como o secretário falou hoje no período da tarde, na abertura, o principal, a gente tem uma excelência já no programa de alimentação escolar, mas o principal é a gente estar sempre conversando, tentando se atualizar e tentando entender quais são os problemas lá na ponta para a gente melhorar cada vez mais o programa de alimentação escolar. Obrigada, então, estou à disposição. Se vocês tiverem alguns questionamentos, depois da palestra das meninas, eu volto aqui para a gente responder. Muito obrigada.